Aleluia, glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 38. Amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Repete comigo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Repete comigo: porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Amém, amada igreja? Nós estamos num momento que nós nos dedicamos à oração, que é o culto de terça-feira. E Deus nos coloca aqui uma passagem de um homem temente a Deus, de um homem que vivia segundo os preceitos e os ensinamentos, que até esse momento não se tinha o que se falar dessa pessoa, que não se desviava nem para a esquerda nem para a direita, que fazia toda a vontade do Senhor. É claro que nesse momento nós estamos falando ainda no Antigo Testamento, e eu sempre gosto de fazer a colocação para você ter entendimento do momento que nós estamos falando. No Antigo Testamento nós temos, e parece que quase todas as vezes que eu prego sobre o Antigo Testamento eu tenho que fazer capitular, fazer ali o cenário para tu entender. Todo mundo conhece Saul, primeiro rei. Depois de Samuel, o povo pediu um rei. É dado um rei àquele povo. Logo em seguida, Davi vem, reina, unifica as tribos. Depois de Davi, sobe Salomão, edifica o templo e expande o reino. E a partir desse momento, o reino que estava unificado, que havia crescido, ele é dividido, é separado 10 tribos para cima, que é o reino de Israel, e abaixo fica Judá, Jerusalém. Nesse momento que nós estamos aqui lendo no livro de Isaías, que também tu consegues ler isso no segundo livro de Reis, tu consegue ler a mesma passagem em outros 2 livros, a gente consegue entender que nesse momento o reino do norte ele já havia sido dizimado. O povo do norte, as 10 tribos, eles já haviam se voltado para a idolatria. Eles não estavam mais adorando a Deus, e Deus permitiu que aquele povo fosse invadido, destruído. Um grande império naquele momento, chamado os assírios, havia ali invadido e tirado a identidade do povo de Israel. É nesse momento que nós estamos falando de Ezequias, não lá em cima no reino do norte, mas no reino do sul. A gente consegue perceber que Ezequias,
em toda a sua trajetória, e eu dou um ponto até mais ou menos aqui, porque tem uma falha lá na frente, ele deve ter observado o que aconteceu no reino do norte. Ele deve ter observado que a mão do Senhor foi potente, ou agindo ou deixando que fossem contra aquele povo. E a palavra fala que Ezequias, ele fez uma reforma religiosa. Todos os altares, todas as adorações aos outros deuses, ele foi limpando. Ele foi tirando daquela cidade, ele foi tirando daquele local todos os outros reis que permitiram com que o povo viesse a adorar outros deuses. Ezequias, ele teve o maior trabalho de ir limpando, tirando os altares, quebrando, derrubando, para que somente Adonai, Jeová, Yahvé, Jesus Cristo reinasse naquele reino. E a gente percebe que ele fez isso por amor, por adorar ao nosso Deus. E a gente consegue perceber aqui na história que ele edifica um país, uma nação, um império, um reinado, seguindo os mandamentos do Senhor, como nós acreditamos que fazemos na nossa vida. Nós edificamos a nossa casa, nós edificamos nossa família, nosso casamento, seguindo os preceitos, os mandamentos do Senhor. A palavra fala que em determinado momento, o império assírio que invadiu lá em cima, ele chega lá embaixo e diz assim: olha, Ezequias, são palavras minhas, amado, depois a gente vai ver as palavras corretas. Tu estás pensando que o teu Deus vai te livrar da mão forte do rei da Síria? Se você pegar a tua Bíblia, voltar um capítulo 37, versículo 10, o mensageiro da Assíria diz: assim direis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. E a gente percebe que nesse momento, muito antes ainda desse cenário que a gente está colocando ali, Ezequias, ele tem uma situação, ele tem uma atitude a tomar. Ou ele se rende ao império, o maior império naquele momento, ou ele faz o que verdadeiramente deveria ter sido feito, e ele fez. A palavra fala que ele rasga as vestes, em símbolo, representando humilhação. Ele ora, ele se humilha ali perante, ele clama a Deus. Ele chega a dizer assim: Senhor, eles vieram contra ti, contra o teu povo, falaram que tua mão poderosa não pode nos defender. E a palavra de Deus fala que Deus manda somente um anjo, e devasta todo o exército assírio. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não faz dimensão, nem consegue idealizar qual era o cenário. A maior potência mundial talvez cercasse a tua cidade, e você tem plena convicção que você não tem homens, armas para nem se defender. Você ouve histórias que este exército já venceu reis, e você sabe que o reino lá de cima, que são 10 tribos, sucumbiu, invadida por esse império. E a gente começa a entender que há um relacionamento íntimo, forte, de Ezequias com Deus. Ele prepara toda a estrutura, porque ele tira daquele reino a idolatria.
assim como nós devemos tirar a idolatria da nossa vida. Ele prepara o cenário, ele começa, a palavra diz que depois de Salomão, a maior festa de Páscoa que existiu durante todo o reino, foi no reinado de Ezequias. Toda na história do povo judeu, depois de Salomão, a maior festa de Páscoa é no reinado de Ezequias. Então a gente começa a entender que para eu poder clamar a Deus, para eu poder pedir a Deus, é necessário que primeiramente eu alicerce o meu relacionamento com Ele. Ele chega na presença e ele diz: Senhor, eles vieram contra ti, eles não vieram contra mim. E Deus se manifesta na vida deste homem. Um momento acontece depois dessa jornada. Ezequias, ele está doente. E é interessante quando a gente começa a analisar um pouquinho esse texto, porque você ficar doente e você não ter condição de se tratar é uma coisa. Vai para o postinho, né? Pega remédio no postinho, se interna na PA, espera uma vaga. A gente sabe quais são as dificuldades quando você padece de uma enfermidade e você não tem recursos. Mas a palavra aqui mostra que nós estamos falando de um rei abastado, com grana, com ouro. No capítulo 39, se eu não me engano, ele chega a mostrar todo o seu tesouro para um emissário da Babilônia. E ele mostra orgulhoso tudo que ele tem. Então nós estamos falando nesse momento de um homem que ele tem todas as condições de se tratar, mas as condições que ele possui, o valor no cofre dele, vamos falar uma linguagem de hoje, né? O saldo na conta bancária, em qualquer conta de qualquer banco, não era suficiente para curá-lo daquela enfermidade. O homem que se andava, eu vou usar a expressão que se usa para Davi, segundo os ensinamentos, poderia até ter um coração segundo o coração de Deus, não é a expressão usada para ele, mas um homem que seguia à vontade, obedecia aos mandamentos. Naquele momento ele estava encurralado porque ele não poderia fazer nada. Eu não sei vocês, mas eu já me encontrei várias vezes assim. A gente passa por algumas dificuldades que não está mais na nossa mão. Não está. Pode ter dinheiro, não traz. Pode ter uma família estruturada, não traz. E a gente percebe que é aqui que é o maravilhoso, que a gente pode confabular, a gente pode tentar querer entender ali. Deus, ele diz assim: Isaías, vai lá com meu filho Ezequias e diz para ele: olha, coloca em ordem a tua. Se a gente for parar para pregar de fato, a gente vai levar umas 2 horas aqui, só por esse trecho de Ezequias, porque o que tem de mensagem para os nossos corações ali é gigantesco. E Deus diz assim: vai lá e diz para o meu filho, para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Eu não faço nem ideia do que eu faria se um anjo chegasse assim: coloca a tua casa em ordem, porque tu não passa de domingo, tu vai só por pirão e acabou. Porque você vai querer em uma semana, em alguns dias, vai querer dar ou viver coisas que você não viveu a vida toda. Você vai querer compensar para o teu filho todo o tempo que você não ficou do lado dele. Você vai querer abraçar, beijar a tua esposa por toda uma vida do que você não fez. Você que vai querer visitar pai, você vai querer visitar mãe, e não vai ter tempo suficiente para você dizer o quanto eles eram importantes na vida. Então eu tento, e algumas vezes é só tentativa, né, de imaginar o que é que passou no coração daquele homem.
Se você está aqui nessa igreja e Deus está te revelando, olha, tu não vai nem chegar em casa. Imagina o desespero. Amém ou não amém? Ou tu vai ficar feliz de ouvir isso? Mesmo a gente sabendo que a gente vai estar lá do lado do Senhor, que a gente vai estar pela eternidade, ainda tem alguma coisa que a gente, né? Mas meu filho, mas como vai ficar minha família? A gente acha que a gente é insubstituível. Nem para a obra a gente é insubstituível. E a palavra fala que Ezequias, e eu gosto do detalhe, a gente vai entrar nos detalhes ali, que ele se volta para a parede e ele começa a orar. Amados, só quem passou por um momento como esse, que a gente se isola, que a gente vai para um ambiente, que a gente vai para um quarto, que a gente vai para uma sala, que a gente não consegue dormir, que a família toda dorme, e você está lá na cama, não consegue, você levanta, você anda pela casa toda, e você não consegue. Pode ser o Espírito Santo confrontando, pode ser o seu desespero. E Ezequias, ele diz assim: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. A gente não vai chegar aqui nem a cogitar. E você poderia dizer que você andou, que você fez? Não. Nós temos Jesus Cristo, amém? Se eu errei hoje e eu me arrepender verdadeiramente, eu serei perdoado. Amém ou não amém? Mas o que me chama a atenção na palavra, na referência aqui, é que e chorou Ezequias amargamente. Só quem chorou amargamente uma vez na vida sabe, vai entender o que é você chorar e não ter mais lágrimas para escorrer dos olhos. Você chorar e chorar ao ponto de tu não tem mais força, não tem mais palavras, nada do que tu fales vai ser novo. Tu já usou sinônimos e sinônimos para dizer as mesmas coisas do que você precisa para Deus. Eu lembro que eu comentei certa vez aqui que eu tinha um local de oração que era estranho, era o meu quintal. Meu quintal era cimentado, e eu ia para o meu quintal quando todo mundo estava dormindo. Não tinha esse frio, né? Então tu pode ficar na madrugada tranquilo orando. E eu me deitava no chão. Por que, Senhor? Por quê? Me ajuda, Pai. Então só quem verdadeiramente chorou amargamente sabe do que a gente está falando. Chora amargamente porque um laudo, um veredito foi dado sobre a nossa vida, e a gente sabe que só Deus, saúde de filho, saúde de filha, mexa comigo, mexa com minha esposa, mas não mexa com meus filhos. De talvez fazer uma operação, de talvez fazer um transplante, e saber que a mão do homem não é suficiente para restaurar ou curar. A palavra de Deus fala que amargamente ele chorou. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, e a palavra de Deus direcionada a Isaías é: vai lá com meu filho, diz a ele que eu ouvi a oração dele, diz a ele que eu, além de curá-lo, eu vou acrescentar na vida dele 15 anos.
Se você tiver curiosidade e continuar lendo, você vai conhecer que nesses 15 anos, Ezequias ele teve um filho que nasceu nesse prolongamento que Deus deu para a vida dele. Então veio a palavra do Senhor e disse a Isaías: vai e diz a Isaías, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu lembro que, não é bíblico isso, mas é uma referência muito bonita que eu gosto, que diz que é um livro que o Espírito Santo ele colhe todas as nossas lágrimas, todas as vezes que a gente derramou ali em oração, e que são com essas lágrimas que ele rega, né, a árvore e a flor daquilo que vai nascer decorrente desse sofrimento. Quando Ezequias ele se apresenta a Deus, ele sabe que ele não tem mais o que fazer. E hoje, uma terça-feira, e eu não vou me prolongar, a gente veio aqui por algo. Às vezes a gente vem na terça-feira aqui porque pastor, eu preciso ser abençoado. Eu como pastor preciso também ser abençoado. Financeiramente, claro, eu sou um filho de Deus que nem você, porque você e não eu. Todos nós precisamos ser abençoados. Mas pode ser que talvez você veio hoje aqui, não é financeiro o que está te trazendo aqui. Talvez o que trouxe aqui, talvez não seja nenhuma dor no corpo, que a gente sabe que nesse frio dói dobradiça, né? Dói junta, dói tudo, não tem idade para isso. Mas pode ser que o que te trouxe aqui não foi uma dor no corpo. Pode ser que tenha sido uma ferida que ainda não cicatrizou, uma dor que só aparece quando certa situação acontece. Ou pode ser porque você está pedindo algo a Deus e ainda não foi atendido. Deus nos traz hoje uma palavra não somente sobre oração, mas da forma como nós buscamos que Deus venha responder a nossa oração. Às vezes a gente, por estar na igreja e estar do lado do cônjuge, né, da esposa ou do marido, ou segurar a mão, a gente não se abre verdadeiramente para Deus. A gente não coloca para fora. A gente não deixa sair a emoção. A gente não se emociona mais. A gente não dá mais um glória a Deus, porque vão olhar. A gente não fala mais um aleluia. A gente começa a entender que há um propósito de a gente perceber Ezequias aqui. Ezequias ele podia ter dito assim: combati o bom combate. Claro que eu estou deslocando isso para o Antigo Testamento. Eu fiz o que era correto aos olhos do Senhor. Posso partir dessa aqui porque eu vou viver ao lado dele. E para onde eu vou ainda é muito melhor que aqui. Mas ele pediu ao Senhor. E quando Deus nos revela, nos mostra como chegar aos pés do Senhor, pode ser que a nossa oração esteja sendo muito... Tem que pegar a palavra correta, muito ética, porque não sei como as pessoas vão ver, porque eu não posso mostrar aqui no altar ou aqui na igreja o meu desespero, porque talvez lá em casa eu possa clamar ao Senhor e lá eu posso abrir o meu coração, mas aqui não.
A palavra fala que Ezequias, ele nem quis nem saber se Isaías estava olhando ou não. Ele pega, ele se direciona para a parede. Ele era rei, amado. E ele começa ali: Senhor, eu andei conforme o teu mandamento. Ele clamou, ele chorou. Ele entrou na presença verdadeiramente de Deus. Porque a palavra mostra aqui que Deus atendeu. Alguns dizem até que Deus mudou de opinião. Não, Deus não mudou de opinião. Deus atendeu o pedido dele. E às vezes a gente não tem o nosso pedido atendido, porque talvez é a forma como nós estamos nos direcionando. É uma forma prática de oração. Não são as palavras que eu utilizo para orar, mas se o meu coração está aberto ou não. Será que quando eu oro a Deus, verdadeiramente eu apresento o meu coração a Ele? Será que o pessoal sabe o que eu estou passando? É você e Deus, amado. É vocês e Deus. Porque assim como nós temos a oportunidade de orar a Ele e pedir, Ele ouviu da boca de Deus: arruma a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Então nós podemos sim ouvir da boca de Deus isso, mas talvez a nossa oração, um clamor, um ajoelhar perante a presença de Deus, esquecer quem está do lado e colocar para fora aquela fé, aquele amor, aquele temor a Deus. Que nós não venhamos fazer uma terça-feira somente como um culto que nós devemos estar aqui. Eu falo para vocês que eu fiquei não surpreso, mas estava 5 para as 7, e eu olhei lá do altar, lá de cima, e não tinha ninguém na igreja. Não tinha basicamente ninguém na igreja. Julgue-se o homem a si mesmo. Nós viemos aqui para adorar. A gente veio aqui para entregar. A gente veio aqui para pedir. Mas o louvor também faz parte da adoração. Não é aqui, mas eu não posso chegar no meio do louvor. Porque o que sobe da minha parte para Deus não subiu, porque eu não louvei. Eu só peguei aquilo que Deus direcionou do altar para mim, e eu não louvei. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, então eu ouvirei dos céus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez não seja o tempo que você vai orar, mas a intensidade que você vai aplicar nessa oração. Talvez não seja 2 horas necessário, mas uns 15, 20, 30 minutos intenso de oração. Talvez as outras terça-feiras eu não vi com o intuito de orar, eu vim só ouvir uma palavra. Mas se Deus chegasse para ti e dissesse: arruma a tua casa. Eu gosto muito dessa referência. Às vezes passa desapercebido ali quando se diz assim: Jesus ele deixa as 99 para ir atrás de uma. Parece exagero, né? Desde que essa uma seja você, ela passa a ter um valor imenso.
Aí Jesus ele pode deixar as 99 se essa uma ovelha formos nós, ou se essa uma ovelha for o nosso filho. Aí passa a ter um valor imenso. Amados, Deus está convidando você hoje para se levantar, para orar, de uma forma talvez como tu não tenha feito há muito tempo na tua vida. Mas pastor, a minha vida está normal, pastor. Amém, ora pela minha. Ora pelo Paulo, ora pelos pastores. Marcelo, ora pela gente. Tua vida está perfeita, amém, glória a Deus, aleluia, que Deus continue te abençoando. Mas se você precisa, se ainda tem um parente, se ainda tem um filho, se ainda tem uma filha, se a esposa, ou o marido, ou o pai, você tem que clamar, porque talvez não seja o último dia dado por Deus para a tua vida, mas talvez seja o último dia dado por Deus para essa pessoa. Eu perdi minha mãe há 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, e como pastor tu fica naquela cobrança, né, que tu tinha que falar de Deus, tu tinha que ir através de ti. E eu falei, mostrei o que Deus tinha feito na minha vida. E um dia, e hoje eu não posso mais orar, não posso mais falar. Hoje eu só posso falar para o meu Pai. Então às vezes não é arruma a tua casa, porque somos nós que seremos levados. Às vezes é arruma a tua casa, porque às vezes são os nossos que podem não estar aqui num outro momento.